Olá, amigos da Sage Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Sonhadores, pessoas que participam do SOI agora são sonhadores. Hoje nós vamos falar aqui sobre o trilha topo do troféu, SOIA. O que é isso, Márcio? Trilha topo do troféu. Para que eu possa explicar o que é isso, eu preciso mostrar esse desenho aqui para vocês. Isso aqui é como a gente desenhou a nossa jornada de compra ali do cliente, que era, ao invés de ser um funil de vendas, era um troféu de marketing com foco em vendas. E lá embaixo estava a retenção, que tinha aquela alça ali que ligava no relacionamento. Isso aqui era uma visão onde nós víamos assim em forma linear, né? O lead entrou lá, foi atraído, aí fez uma conversão, ou seja, entrou numa página ali de landing page, uma página onde tem um formulário, colocou nome, e-mail e telefone, ele converteu. Então, a gente tinha conversão, atração e conversão. Depois vinha um relacionamento, onde a gente fazia a nutrição dos leads e falava com os leads para poder entender a dor que esse lead tem, saber se ele podia participar do nosso negócio, se a gente tinha soluções para as dores deles e tal. Depois a gente tinha a venda, né? Atração, conversão, relacionamento e venda. Na venda, a gente fechava a venda ali, o closer, que a gente chama, fazia o papel dele ali, vendia para o cliente, e o cliente ia para uma parte de análise. Para quê? Para analisar os dados, para entender quanto tempo ele demorou para comprar, qual o tempo de estagnação, qual é a taxa de conversão, onde ele entrou, por onde ele veio, de onde ele chegou e tal, para poder estudar ali e melhorar os processos. Depois a gente ia para a retenção, onde a gente vendia para esse novo cliente produtos de upsell, cross-sell e por aí vai. Fazia NPS para entender o índice de satisfação, fazia onboard, trabalhava a parte de customer success. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é como era feito. Márcio, mas mudou? Não, não mudou. O que aconteceu foi que melhorou. Porque antes a gente tinha ali algumas coisas para fazer que a inteligência artificial ainda não estava funcionando. E aí agora eu precisei mudar esse troféu e fazer com que esse troféu fosse um novo formato. Ele não é mais aquele papelzinho ali que eu estou mostrando para vocês. Ele, na verdade, agora é assim. Ó. Se vocês repararem aí, isso aqui é uma imagem estilizada do fundo do nosso escritório aqui. A Sage Retention é o que está de fundo aí, aqui está o nosso troféu. Mas eu não vou mostrar esse troféu para vocês por aqui não, porque vai ficar muito pequenininho para vocês enxergarem. Eu vou melhorar aí para vocês poderem enxergar esse troféu, para vocês poderem visualizar melhor. Então, o que aconteceu? A gente transformou o que era linear, um troféu linear, em uma coisa diferente. Porque agora a gente tem a inteligência artificial. E a inteligência artificial mudou quase tudo. Porque o que a gente fazia antes, num formato, vamos dizer assim, analógico, agora a gente faz num formato digital. Pra você entender aí melhor o que é a diferença entre trabalhar com a inteligência artificial e trabalhar num modelo sem a inteligência artificial. É analógico e digital. Mudou muita coisa. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente desenhou aqui e por que ele chama trilha topo do troféu. Não tem nada a ver com a parte que a gente fala às vezes do topo do troféu, meio de troféu e fundo de troféu. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando topo porque nós vamos hoje falar dessa área aqui, ó. Em cima do troféuzinho aqui, a gente tem atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Então, isso que era, no passado, um pedaço de papel, onde eu tinha ali um desenho de um troféu linear, agora mudou tudo. Por que mudou tudo, Márcio? Mudou tudo porque agora nós temos no centro desse troféu um cérebro. E esse cérebro é a inteligência artificial. Ela se conecta com todas as áreas. E isso fez com que a gente pensasse assim, bom, agora eu não tenho mais uma ferramenta de automação, um CRM, um chatbot, além de eu continuar tendo isso. Mas eu não tenho mais isso num formato que era. Porque a inteligência artificial agora, ela mudou o atendimento do chatbot,
ela está inserida dentro do CRM, ela está inserida dentro da ferramenta de automação. Algumas formas que a gente tem hoje de usar a inteligência artificial substituiu a ferramenta de automação, porque tem outras ferramentas que enviam e-mail de forma automática, tem pré-vendedor, que é um SDR, que é de inteligência artificial, ou seja, mudou quase tudo, porque a gente hoje tem coisas diferentes para a gente usar com a inteligência artificial. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Nós vamos falar dessa parte de cima do troféu aqui: atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Porque essa aqui é a jornada de compra do cliente. Ele vai ser atraído por alguma coisa, um conteúdo, pode ser inbound, pode ser outbound, pode ser por influenciadores, pode ser de várias formas. Depois a gente vai tirar ele da área que ele está. Se ele foi visitar nosso site, a gente vai ter lá mecanismos para tirar esse cliente do nosso site e trazer esse... Na verdade, ele é o visitante do nosso site, nós vamos trazer ele para uma área que a gente domina, fazendo uma conversão. O que é a conversão? É tirar ele daquela área, ele me dá o nome, e-mail e telefone dele para eu poder entrar em contato com ele para criar depois o relacionamento. Quando eu me relaciono com ele, eu vou usar algumas ferramentas para falar com esse cara. Pode ser o WhatsApp, pode ser chatbot inteligente com inteligência artificial, um agente de inteligência artificial dentro, pode ser um pré-vendedor, que também pode ser uma pessoa, ou pode ser um agente que vai fazer a qualificação do lead. Depois a gente vai passar esse cara, quando ele se tornar um MQL, lead qualificado por marketing, ou se a gente tiver um acordo de sal, passando o lead direto na jornada, sem precisar nutrir, porque ele já chegou nutrido, ele vai chegar no vendedor. O vendedor vai trabalhar com algumas ferramentas também que podem usar inteligência artificial ou não. Você tem o CRM, que hoje muitas pessoas já usam CRM, só que existem outras formas de usar o CRM hoje com inteligência artificial. Daí você vai vender para esse cliente, vendeu para ele análise, aí a gente tem análise preditiva com inteligência artificial, a gente tem várias formas de analisar os comportamentos dos leads, a inteligência artificial ajuda a gente nessa área também. Depois a gente tem a retenção, que é vender para a nossa própria base. Então, agora, eu tinha antes um reservatório de clientes, na verdade, leads, que eu fazia essa jornada de compra com eles, e agora eu também tenho aqui, na área de retenção, um recipiente de clientes, onde eu vendo de novo para esses clientes, e aí é onde a gente trabalha a retenção. Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui agora, nós criamos um agente para fazer cada uma dessas partes. Então, eu tenho um agente para fazer a parte de atração, canais, cadência, pauta. Eu tenho outro agente para fazer a área de conversão, landing page, formulário, pré-qualificação. Depois eu tenho um agente para fazer a área de relacionamento, nutrição, contexto, handoff das vendas. Depois eu tenho a venda, roteiro, follow-up, fechamento, consultivo. Depois eu tenho a parte de análise, KPIs do funil, gargalos, decisões semanais. Depois eu tenho aqui a retenção, onboard, pós-venda, expansão, renovação, e aí por diante. Então, esses 6 agentes que nós temos aqui no topo do troféu é o que nos motivou a fazer essa trilha. Por que eu fiz uma trilha? Porque eu sei que eu poderia simplesmente deixar a pessoa entrar, conversar com o cérebro indicar um dos lóbulos, e esses lóbulos, que são agentes também, indicariam os neurônios, que resolvem as dores. Só que, quando isso acontece, pessoas vão ficar perdidas. Elas não vão saber por onde andar, o que fazer. Então, eu já criei uma trilha que te leva passo a passo, desde a atração, conversão, depois o relacionamento, depois a venda, depois a análise, depois a retenção. Se você seguir essa lógica aqui e conversar com os agentes que eu criei para você poder ter isso aqui na tua mão, você vai ter um resultado melhor, porque você agora tem uma trilha onde você pode ter certeza que o que você vai estar fazendo já foi feito, já foi testado, já foi comprovado, a gente sabe que funciona. Então, mas como é que funciona isso, Márcio? Como é que funcionam esses agentes? Então, aqui a gente está na página do agente. Ele começou a atender a gente ali, o agente de atração. Ah, caramba, peraí.
Só um minutinho que eu esbarrei aqui sem querer e a página saiu do lugar. Voltou. Vamos lá. Então, eu estou falando agora da parte de atração e aqui eu abri o agente, botei lá começar e aí ele começou a conversar comigo. Esta sessão não será salva automaticamente. Se quiser, ao final, eu gero um resumo para você copiar e guardar. Aqui vamos focar somente em atração e distribuição para gerar leads certos. Nada de proposta ou fechamento. Primeira pergunta, regra mestra. Você já tem persona definida? Se você já tem uma persona, se você sabe o que é uma persona, persona é a pessoa para quem a gente quer vender o produto que a gente sabe que ela tem a dor da solução que nós temos. Isso aqui é tão importante. Por que isso aqui é importante? Vou explicar para vocês aqui. Hoje eu estava conversando com o Elimar. É um amigo meu que tem uma pousada e ele é muito esforçado, ele está sempre querendo melhorar aí a forma dele trabalhar o digital e tal. E o Elimar me falou o seguinte: Márcio, eu já fiz, campanha com criativo dos locais assim da cidade, dos lugares que a gente costuma visitar, que são os pontos turísticos, já fiz várias coisas. Agora eu estou fazendo um avatar por inteligência artificial para ele falar ali no meu lugar, porque eu não sou muito bom nesse negócio de vídeo e tal. Então ele já está criando um avatar, que isso já é bom, e esse avatar vai representar ele nos vídeos, e hoje em dia a gente consegue escrever um texto e o avatar falar pela gente, tanto pessoas quanto se você fizer um avatar, um desenhozinho animado, depois botar voz, aí vai fazer um monte de ferramenta, mas vai botar voz e ele vai falar o que você quer. Tem outros, até dei dica para ele de alguns softwares que fazem esses avatares. Mas é o seguinte, ele estava falando do lugar, que ele queria mostrar os lugares, o ambiente, o ponto turístico e tal. Mas o que você precisa fazer? Você precisa definir a persona. Para quem eu vendo? Eu vendo para fulano de tal, sei quem é o fulano de tal. Aí eu penso, o que o fulano de tal gosta de fazer? Ele gosta de ir em bar, ele gosta de ir em restaurante, ele gosta de levar a esposa na feirinha de Teresópolis. Aí eu começo a pensar nos lugares onde eu vou colocar os criativos das minhas campanhas pelo que a persona gosta de fazer. Então, às vezes, ele está mostrando o Dedo de Deus, que é lindo, está mostrando o Parque Nacional, que é bacana, está mostrando lá a Granja Comaria, onde tem a CBF aqui em Teresópolis, bacana. Mas e se o cliente dele gosta de bar, de night, de boate, de sei lá o quê? Então, assim, quem é o meu cliente? Para quem eu vendo? Quem se hospeda na minha pousada? Esse é o cara que eu preciso entender. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente começa pela persona, para definir quem é a persona para quem eu vou vender. E isso vai fazer toda a diferença, porque o conteúdo vai ser feito para a persona, para quem eu quero vender. Então, assim, ele pergunta aqui, se sim, colhe aqui, se não, diga, aí vamos começar. Tua persona é o quê? Qual nicho? B2C, B2C, teu negócio é B2B, B2C. Vou botar aqui B2C, como se a gente fosse lá o Elimar, dono da pousada em Teresópolis. Aí, a gente vai definir a persona e tal. Então, o que a gente está fazendo na realidade aqui? A gente está usando o agente que vai conversar com a gente em linguagem natural. Pode ser assim ou pode ser por voz, mas o meu comando de voz eu não sei por que hoje ele parou de funcionar, por isso que eu não estou acionando ele aqui. Mas a gente pode conversar por voz também com os agentes. Então ele vai perguntar qual é o nicho da tua persona, estética, emagrecimento, terapias, tal. Na verdade, qual é o meu nicho? Aí eu vou botar aqui pousada. Aí ele vai me fazendo umas perguntas e eu vou conversando com ele. Qual é o público ideal para a sua pousada? De 30 a 45 anos, busca fim de semana romântico, família com filhos pequenos, viajantes, público de luxo, surfistas, etc. Aí você vai escolher de acordo com o teu público. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou definindo uma persona. Estou definindo para quem eu vendo. E essa parte de atração, primeiro eu preciso entender para quem eu vou fazer a comunicação, para depois eu fazer a comunicação e atrair as pessoas que são as minhas personas, porque são essas pessoas que vão comprar de mim, concorda? Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é passo a passo o que a gente precisa fazer para a gente atrair, converter, relacionar
vender, analisar e depois reter. Então, a gente criou essa trilha para que você pudesse ter claramente na tua mente, e também através dos agentes, que ele pudesse te orientar como que você vai seguir o caminho dessa trilha topo de troféu. Então, eu poderia mostrar para vocês os outros agentes aqui, mas se a gente ficar conversando com a gente aqui, o tempo voa e a gente não consegue falar quase nada do que a gente precisava falar. Então, eu tenho várias trilhas. Eu tenho trilha para pequenas e médias empresas, tenho trilha para web design, tenho trilha para lançamento, tenho trilha para desenvolvimento pessoal. E agora a gente lançou a trilha Topo do Troféu, onde é uma trilha mais curta, onde essa trilha mais curta ela te ajuda a ter resultado mais rápido. Você consegue fazer esse caminho aqui mais rápido, porque a trilha de pequenas e médias empresas, grande, ela tem 50 agentes. Então, para você passar pelos 50 agentes, você demora mais tempo, é mais sofisticado. Então, você quer começar? Começa por essa trilha aqui, porque é uma trilha de menor, onde você vai começar a se aclimatar com os agentes, entender o que os agentes podem fazer por você. E, Márcio, o que esses agentes podem fazer pela minha empresa? A grande diferença para se usar os agentes é que, quando eu tenho o uso do ChatGPT só, eu não tenho ele focado em resolver uma dor específica. Então, ele está focado em responder perguntas. Você vai fazer um prompt, aí o prompt vai trazer as respostas. Ok. Quando eu crio um agente, esse agente tem o conhecimento dentro dele. Esse conhecimento que eu coloquei, o meu conhecimento, a minha experiência dentro dele, coloquei também alguns documentos que eu acho que são interessantes para ter ali. E depois ele vem com a inteligência dele, que já advém dele, que é tendo acesso a toda a parte de internet pública. Aí ele começa ele já é super inteligente, fala sobre tudo, entende sobre tudo, só que eu foquei ele, você vai fazer só a parte de atração. Você não vai falar de conversão, de relacionamento, de venda, de análise, de retenção, você vai falar de atração. Como que eu faço para atrair as pessoas? Qual ferramenta que eu uso? Eu vou fazer uma landing page, eu uso RD Station, eu uso, sei lá, HubSpot, eu uso qualquer outra ferramenta de automação. Eu vou entender como que eu faço para preparar ali o meu material para poder trazer esse lead para o meu negócio. Então, o marketing hoje, eu estava conversando com o Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata Software. Essa semana passada, agora, a gente fez uma live para falar sobre a NRF 2026. A NRF é a maior feira de varejo do mundo. Então, a gente estava conversando e ele falou comigo o seguinte: Márcio, eu já venho mudando o marketing da Alterdata há uns 2 anos, depois que eu voltei de uma NRF, e eu identifiquei que o marketing ele era um setor à parte e ele entrou para o core da empresa. Porque agora, se a tua empresa não focar no marketing, ela não consegue trazer novas oportunidades porque está tudo digital. E o marketing é responsável pela comunicação. A comunicação tanto com os clientes novos que estão chegando, quanto os colaboradores que trabalham com você, tanto quanto os clientes que já existem. Então, essa comunicação é feita pelo marketing. Então, o marketing ganhou uma força muito grande. Só que o marketing também não trabalha sozinho. O marketing sozinho não faz nada. O que o marketing funciona? Quando ele está integrado com vendas. Porque o marketing trabalha para vendas. E vendas é o coração da empresa, porque se vendas não vender, a empresa quebra. Por isso que muitas empresas quebram com menos de 5 anos de funcionamento, porque elas não têm esse entendimento de que tem que ter marketing, vendas e retenção integrados para poder girar a empresa, porque isso é que comanda os leads que entram, as pessoas novas que chegam, os que já compraram, que vão comprar de novo. Isso tudo vai girar em torno dessas 3 áreas que hoje elas são integradas. Na minha visão, elas são integradas. Então, quando eu tenho um troféu, igual eu mostrei para vocês aqui agora o nosso troféu, eu estou focado nesse troféu para que ele gere resultado, para que ele ajude as empresas a vender cada vez mais, porque é assim que funciona. Então, aqui nós temos vários troféuzinhos aqui para a gente apresentar. Esses troféus representam atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Então, o que a gente está falando aqui nessa trilha de hoje, para você entender melhor, você precisa, cada vez mais, entender como que marketing, vendas e retenção se integram.
como que eu uso essas jornadas dos clientes através das etapas. Você pode mudar o teu aí. Talvez você bote ali, ao invés de atração, uma outra palavra, ao invés de conversão, uma outra palavra, ao invés de relacionamento, outra palavra. Mas, na verdade, é tudo isso aqui eu usei porque eu uso a ferramenta RD Station e dentro do RD Station é assim que funciona. Quem já trabalhou com RD Station sabe que as etapas lá dentro são atração, conversão, relacionamento, venda e depois é a retenção. A análise fica na parte de venda aqui, nem é venda. Eu acho que é a análise mesmo que tem lá, que é a análise, são os relatórios. E a retenção não está contemplada ainda no RD Station, mas eles já sabem que existe uma retenção. Eles já sabem que existe uma área que vende para o cliente da própria base, para os próprios clientes. E isso ajuda a melhorar o custo de aquisição. Porque se eu estou vendendo para o meu cliente, que já é meu cliente, a retenção, ele não me custa nada, porque o CAC é zero, o custo de aquisição de cliente é zero. Por quê? Porque eu já vendi para esse cliente. E quando eu já vendo para o cliente, ele já é meu cliente. Eu não preciso mais pagar para ter ele. O problema, você até vende, mas o cliente some. Acontece isso aí? Sem onboarding e pós-venda, aumenta reembolso, cai a indicação e você precisa caçar venda nova o tempo todo. Então, acontece que a gente está o tempo todo botando dinheiro em mídia paga para trazer novas oportunidades, mas às vezes a gente deixa de olhar para as oportunidades que já estão na nossa base. Os clientes que já compraram, eles já conhecem a nossa empresa. O que essa etapa resolve? Cria onboarding, entrega guiada, pós-venda, para gerar resultado rápido, manter o cliente ativo e abrir espaço para renovação e expansão. Resultado: menos churn e retrabalho, mais clientes ficando, indicando e comprando de novo. Esse é o intuito da gente quando a gente está trabalhando essa parte de retenção. É reter o cliente na base comprando. E o cliente satisfeito na tua base, ele indica a tua empresa. E é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa fazer com que esse cliente indique outras pessoas para a gente, porque ele está satisfeito com o que a gente está vendendo para ele, do que a gente vendeu para ele. Então, assim, Trilha Topo do Troféu organiza o crescimento em 6 etapas conectadas. Isso é muito importante, conectadas. Cada uma resolve um gargalo específico. Atração, traz as pessoas certas. Conversão, transforma a visita em lead. Relacionamento, evita o lead esfriar e prepara a venda. Venda, conduz a decisão e aumenta o fechamento. Análise, mostra o que ajustar sem achismo, através de dados. Retenção, mantém o cliente ativo e abre a expansão. Por que ele abre a expansão? Por que a gente fala abrir a expansão? Porque quando você tem um cliente, mantém ele na base e coloca outros clientes, e ele mesmo continua comprando, o que isso acarreta? Isso acarreta eu aumentar a minha base de clientes, botando sempre mais clientes e mantendo o cliente que está na base. Isso lá na frente, isso vai transformar a empresa com um crescimento que a gente chama de exponencial. Porque se você mantém a tua base e bota mais um cliente, a tua base lá na frente vai ser enorme. Márcio, então, o que mudou? O que mudou foi que a inteligência artificial agora, ela ajuda em todas essas áreas. Ela, na análise, está fazendo análise preditiva. Ela, na venda, ela está ajudando ali o vendedor. Quando ele está atendendo o cliente, tem uma segunda tela analisando as respostas do cliente, te dando dicas. Esse cliente aí fala isso, fala aquilo, pergunta isso, pergunta aquilo. Isso tudo a inteligência artificial está ajudando você a fazer. Mas esses agentes que você botou aí fazem isso? Ainda não. Lá no nosso SOIA global, que é o SOIA maior, que a gente chama de completo, você tem aí agentes SDR, por exemplo, que trabalham em segunda tela. Você cola a pergunta do cliente, o que ele respondeu lá na segunda tela. A segunda tela analisa, um agente de inteligência artificial analisando e diz, esse cliente está com isso, pergunta aquilo. Aí ele vai te ajudando a levar a conversa para onde você deseja, que é entender o momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Porque é isso que a gente busca, pelo menos na área que a gente trabalha de marketing, vendas e retenção, a gente busca isso. A gente busca entender qual é a dor do cliente e a gente usa aqui o medir. O medir é essa parte aqui do troféu, que eu vou mostrar para vocês agora. Medir, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução.
Eu, quando passo o lead na jornada de compra dele e entendo essas partes aqui do que a gente está fazendo na nutrição, eu consigo depois falar com o cliente com a própria voz dele, porque ele me disse qual era o momento atual, ele me disse qual era a expectativa dele, ele me disse qual era a dor, ele sentiu o impacto de se ele não resolver essa dor, ele pode piorar, e ele quer uma solução, ele quer resolver isso, a resolução. Então eu entendo que quando eu tenho esse medir pronto, feito, com o lead, ele está qualificado para passar para o setor de vendas, porque agora eu já sei o que eu posso oferecer para ele e ele já sabe que eu tenho a solução e ele quer comprar essa solução. Então, a gente trabalha o tempo todo, todos os agentes, eles trabalham com o medir em mente, com essas etapas de cima, de atrair, converter, relacionar, vender, analisar e reter, e aqui as metas, crescimento, venda, receita, tecnologia e dados. Depois os pilares, pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição, retenção, isso é o troféu. O troféu completo é isso. Eu estou falando para vocês a primeira etapa do troféu, que é a parte de cima, onde a gente está com a trilha topo do troféu. Atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. Pode ser que alguém tenha um troféu aí, ou que tenha um funil, ou que tenha uma ampulheta, ou que tenha uma gravatinha, que vai te dizer que isso não é assim, que é assado. Mas, na verdade, tudo é assim, do jeito que está ali. Muda o que está a forma de falar. Ao invés de falar relacionamento, o cara vai lá e bota um sinônimo para relacionamento e vai criar uma área de atendimento ao cliente. Mas né, tudo é relacionamento, é você falar com o cliente, falar com o lead. Então, o que a gente tem aqui nessa trilha? Nós temos 6 agentes focados em resolver as dores específicas das suas áreas. O de atração está focado em atrair as pessoas, o de conversão em converter essas pessoas para virarem lead, o de relacionamento de educar essas pessoas, nutrir essas pessoas, entender dessas pessoas quais as dores que elas têm para oferecerem um produto, para a gente oferecer o nosso produto, o nosso serviço, a nossa solução. A venda é onde a gente fatura, é onde a gente faz o dinheiro, porque todos os outros setores trabalharam para a venda, a análise também trabalha para a venda, para melhorar a venda, e a retenção leva o cliente de novo na venda. Todos os setores trabalham para quem? Para a venda. A empresa inteira trabalha para a venda, porque se não vender, a empresa quebra. E é simples assim. Então você tem que ter o pensamento de que qual é o setor. Vontade de espirrar. Qual é o setor que a gente tem mais importante dentro de uma empresa? É o de vendas. Porque se a venda para, a empresa quebra. Então, todos os setores trabalham para venda. Marketing atraiu o cliente para vender. O cliente fez uma conversão para vender. O relacionamento foi feito para levar ele para venda. Venda vende. Depois a gente leva ele para retenção. Na área de retenção, a gente volta ele na venda, porque a gente vai vender outros produtos e serviços para ele. Ou de cross-sell, de upsell, de downsell, seja lá qual for. Então, isso que eu queria falar para vocês hoje, que a gente está lançando essa nova trilha. A gente chamou ela de trilha topo do troféu. Essa trilha tem 6 etapas para te ajudar aí na tua empresa. Então, a parte de atração, canais, cadência, pauta do que postar, enviar, etc. Conversão, landing page, call to action, formulário, pré-qualificação. Relacionamento, sequência de nutrição, handoff de vendas, para vendas. Vendas, roteiro, follow-up, fechamento consultivo. Análise, KPIs do funil, gargalos, decisões semanais. Retenção, onboard, pós-venda, expansão e renovação. Márcio, mas minha empresa não é assim, não. Minha empresa tem um balcão e o cara chega lá e pede um parafuso. Mas esse parafuso, para você vender esse parafuso, ele teve que saber que você vendia esse parafuso. Então, o marketing vai ter que atuar. Ele vai ter que entender que aquele parafuso faz o quê? Então, você está nutrindo ele de informação. Esse parafuso aqui é para tal chave de fenda, esse aqui é para chave de fenda, esse aqui é para chave Phillips, esse aqui é não sei o quê, esse aqui é tamanho tal, esse aqui é para madeira, esse aqui é para ferro, esse aqui é para alumínio. Então, ele está nutrindo o lead. Aí, depois, vem a venda, ele vai vender para o cara ali, ele vai oferecer o produto, e aí o caixa vai lá e recebe o dinheiro. O caixa não é o vendedor. O vendedor é quem está atendendo ali na loja. Mas ele faz o papel de mostrar para a pessoa, criar o relacionamento e vender.
Aí depois vocês vão analisar quantos parafusos nós vendemos esse mês. Por que não vendeu? Por que vendeu? O parafuso veio com problema? Não veio com problema. Aí depois eu tenho a retenção. Aquele mesmo cliente que comprou aquele parafuso voltou lá para comprar a chave de fenda, voltou lá para comprar a máquina de parafusar, voltou lá para comprar outros parafusos e por aí vai. Então a loja física de uma pequena empresa, ela funciona da mesma forma. Você tem que entender como que você vai fazer isso. Agora, o que mudou? Mudou que agora você não precisa mais entender de tudo para poder aplicar tudo, porque os agentes já vêm com conhecimento dentro dele e ele transfere esse conhecimento para você. Depois que ele transferir esse conhecimento para você, ele aplica aquilo com você de acordo com as suas dúvidas. Eu tenho dor nisso, tenho dor naquilo, preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. E ele vai te ajudando a entender como que você resolve aquilo com uma resposta em linguagem natural que ele vai falando com você. Simples assim. Então, a gente tem essa trilha para te ajudar a começar com o Soia, até que você possa usar todos os agentes do Soia e você cresça cada vez mais e precise usar mais coisas, modernizar mais a tua empresa, melhorar mais teus processos e aprender como que você usa a inteligência artificial na tua empresa com sabedoria. Não é só acelerar o erro, é acelerar o processo, porque quando você tem um processo, você usa inteligência artificial, você acelera o seu processo. Beleza? Isso aí que eu queria deixar de recado para vocês hoje. Márcio, quanto que custa essa trilha aí? Essa trilha aqui, ela custa R$197. Você vai pagar R$197 e vai usar por um ano. Ou seja, 6 agentes por 197 sai R$30 por agente. 6, 12, 18. 32, 34, sei lá, 35. Botar 35 vezes 6, 180, 210. É mais ou menos 33, 34 reais, que sai a R$1 por dia, se você comprar e pensar mensalmente. E se for anual, você vai fazer uma conta aí, vai ficar muito mais barato que isso. Então, assim, cai para dentro, começa a usar o Soia, vamos organizar as empresas, vamos fazer com que os agentes ajudem vocês a entenderem como que vocês trabalham a parte de marketing, vendas e retenção. E depois, no futuro, você vai comprar o Soia maior para você ter mais agentes ainda para te ajudar a crescer cada vez mais. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço. Seja feliz. Sucesso!